Você já parou para pensar por que tanta gente trabalha e mesmo assim não consegue guardar dinheiro? O debate sobre educação financeira voltou com força nesta semana. Especialistas discutiram o tema dentro do Senado Federal. A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento financeiro. Muita gente acredita que esse pode ser um passo importante. Hoje vamos entender o que está por trás dessa discussão. A ideia central parece simples à primeira vista. Milhões de brasileiros nunca aprenderam a lidar com dinheiro. A escola ensina várias matérias importantes, mas raramente ensina como organizar um orçamento. Isso gera dificuldades que acompanham a pessoa por décadas. O resultado aparece no endividamento crescente e também na dificuldade de construir patrimônio. Quando falamos de educação financeira, não estamos falando apenas de investimentos. Estamos falando de hábitos do dia a dia. Estamos falando de consumo consciente. Estamos falando de planejamento de longo prazo. Tudo isso influencia diretamente a vida financeira e também a qualidade de vida das famílias. Muitas pessoas acreditam que só conseguirão poupar quando ganharem mais dinheiro. Essa ideia faz sentido em parte, mas a realidade costuma ser mais complexa. Existem pessoas com renda elevada que também enfrentam dificuldades financeiras. Isso mostra que renda e comportamento caminham juntos e que um não substitui o outro. Dados recentes mostram que boa parte das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida. Isso preocupa economistas e especialistas do mercado, porque o excesso de endividamento reduz a capacidade de poupança, reduz o consumo planejado, aumenta a insegurança financeira e dificulta a formação de patrimônio. Outro dado chama bastante atenção. Milhões de brasileiros não possuem reserva de emergência. Isso significa que qualquer imprevisto pode causar grandes dificuldades. Uma despesa médica inesperada pode virar um problema sério. Uma perda temporária de renda também. E o orçamento fica extremamente vulnerável. A reserva de emergência funciona como uma proteção financeira. Ela ajuda a enfrentar períodos difíceis. Ela reduz a necessidade de recorrer a empréstimos caros. Ela oferece mais tranquilidade para tomar decisões. Ela cria segurança para a família e fortalece o planejamento de longo prazo. O artigo também destaca uma questão importante para o país. O Brasil poupa pouco quando comparado a outras economias. Isso não afeta apenas indivíduos. Isso afeta empresas e investimentos produtivos. Afeta a capacidade de crescimento econômico. Afeta o financiamento da atividade empresarial e influencia toda a estrutura econômica. Quando um país forma pouca poupança interna, surgem alguns desafios. O capital disponível fica mais limitado. Empresas precisam buscar recursos de outras formas. O custo do financiamento pode aumentar. O crescimento econômico encontra obstáculos e a dependência de recursos externos cresce. Esse debate vai muito além da conta bancária de cada pessoa. Ele envolve toda a economia nacional. Envolve a geração de empregos, envolve investimentos produtivos, envolve desenvolvimento econômico, envolve competitividade empresarial e envolve o futuro do país. Outro ponto levantado foi o papel do mercado de capitais. Muitas empresas dependem fortemente do crédito bancário. Isso acontece porque o mercado de capitais ainda pode crescer bastante. Quanto maior a participação dos investidores, maior tende a ser a disponibilidade de recursos, e mais alternativas surgem para as empresas. É justamente nesse cenário que o pequeno investidor ganha importância. Cada pessoa que investe contribui para fortalecer o mercado financeiro, contribui para ampliar a formação de capital, contribui para o desenvolvimento econômico, contribui para a geração de oportunidades e participa da construção de riqueza. Mas investir exige conhecimento básico. Ninguém nasce sabendo analisar riscos. Ninguém nasce sabendo diferenciar produtos financeiros. Ninguém nasce sabendo montar uma carteira equilibrada. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas, precisam ser ensinadas e precisam ser praticadas ao longo do tempo. Nos últimos anos, o acesso aos investimentos ficou muito mais fácil. Abrir uma conta em corretora se tornou simples. Encontrar informações também ficou mais fácil. Existem conteúdos em diversas plataformas. Existem cursos e materiais gratuitos. Mas ainda existe uma grande lacuna de conhecimento, e ela continua afetando milhões de pessoas. Ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe oportunidades, ela também trouxe riscos. Golpes financeiros ficaram mais sofisticados, criminosos utilizam recursos cada vez mais avançados, mensagens falsas se tornaram comuns, promessas irreais circulam diariamente, e muitas pessoas acabam sendo enganadas. A inteligência artificial também passou a ser utilizada por criminosos. Vozes podem ser imitadas com facilidade, imagens podem ser manipuladas, vídeos falsos podem parecer verdadeiros. Isso aumenta o desafio para investidores, aumenta a necessidade de atenção e reforça a importância da educação financeira. Nenhum órgão regulador consegue acompanhar todos os golpes em tempo real.
Por isso, o conhecimento individual se torna tão relevante. Quanto mais informada for uma pessoa, maiores são suas chances de identificar fraudes, maiores são suas chances de evitar prejuízos, e maiores são suas chances de proteger seu patrimônio. Um investidor informado tende a fazer perguntas antes de investir, tende a desconfiar de promessas exageradas, tende a analisar riscos com mais cuidado, tende a buscar fontes confiáveis, tende a verificar informações importantes e tende a tomar decisões mais conscientes. O Brasil já possui iniciativas voltadas para a educação financeira. Existem programas desenvolvidos por diferentes instituições, existem ações em escolas, existem materiais educativos, existem campanhas de conscientização, mas muitos especialistas acreditam que ainda existe espaço para avançar e alcançar um público muito maior. Uma das discussões atuais envolve ampliar a presença da educação financeira no ensino básico. A ideia é apresentar conceitos desde cedo, ensinar planejamento financeiro de forma simples, ensinar consumo consciente, ensinar poupança e investimentos, criar hábitos saudáveis e preparar melhor as futuras gerações. Aprender sobre dinheiro na infância pode gerar impactos duradouros. Crianças desenvolvem hábitos que carregam para a vida adulta, compreendem melhor o valor dos recursos, entendem a diferença entre desejo e necessidade, aprendem a planejar objetivos e constroem bases mais sólidas. Mas existe outro ponto importante nessa discussão. A responsabilidade não pode ficar apenas com o cidadão. O ambiente financeiro também precisa ser transparente. Produtos precisam ser explicados com clareza, informações precisam ser acessíveis, conflitos de interesse precisam ser conhecidos e a proteção ao investidor precisa evoluir. Educação financeira e transparência caminham juntas. Uma fortalece a outra, uma complementa a outra, uma aumenta a eficiência da outra. Quando ambas funcionam bem, o investidor toma decisões melhores e o mercado se torna mais saudável. Durante o debate surgiu a proposta de criar uma Semana Nacional dedicada ao pequeno investidor. A ideia é ampliar a visibilidade do tema, estimular discussões importantes, promover ações educativas, aproximar a população do mercado financeiro e fortalecer a cultura de investimento no país. Independentemente do projeto ser aprovado ou não, a discussão já possui valor significativo, porque coloca o tema em evidência, porque incentiva reflexões importantes, porque amplia o alcance do debate, porque desperta interesse em novos investidores e porque gera conscientização. Existe um detalhe interessante que muitas vezes passa despercebido. Guardar dinheiro não significa apenas acumular recursos. Significa comprar liberdade de escolha. Significa criar opções para o futuro. Significa reduzir dependências financeiras. Significa aumentar a autonomia pessoal. E significa conquistar tranquilidade. Quando uma pessoa possui reservas, ela ganha poder de decisão, pode enfrentar emergências com mais segurança, pode aproveitar oportunidades quando surgem, pode reduzir o estresse financeiro, pode planejar melhor seus objetivos e pode construir patrimônio gradualmente. A falta de planejamento financeiro costuma cobrar um preço elevado. Juros podem consumir parte da renda, dívidas podem crescer rapidamente, objetivos podem ser adiados, oportunidades podem ser perdidas e o sentimento de insegurança financeira pode aumentar. Por outro lado, pequenas mudanças podem gerar resultados relevantes. Controlar gastos já ajuda bastante. Criar metas financeiras também ajuda. Investir regularmente faz diferença. Evitar dívidas desnecessárias fortalece o orçamento. E a disciplina tende a produzir resultados ao longo dos anos. Muitas pessoas procuram investimentos antes mesmo de organizar as finanças básicas. Isso pode gerar dificuldades futuras. Porque investir sem planejamento aumenta riscos. Porque investir sem reserva reduz segurança. Porque investir sem objetivos gera confusão. E porque cada etapa possui sua importância. Uma base financeira sólida costuma começar pelo orçamento. Entender receitas e despesas é fundamental. Identificar desperdícios também é importante. Conhecer hábitos de consumo ajuda bastante. Acompanhar números gera mais controle e permite decisões mais eficientes. E depois disso, a reserva de emergência normalmente ganha destaque. Ela funciona como um colchão financeiro e protege contra imprevistos. Reduz vulnerabilidades, evita decisões precipitadas, aumenta a estabilidade financeira e cria uma base para novos passos. Somente após essa estrutura, muitos investidores começam a ampliar seus investimentos, buscando diferentes alternativas do mercado, analisando objetivos específicos, considerando prazos distintos, avaliando riscos envolvidos e construindo estratégias adequadas.
O mercado financeiro oferece inúmeras possibilidades atualmente. Existem investimentos mais conservadores, existem investimentos com maior potencial de retorno, existem diferentes setores econômicos, existem diferentes perfis de risco, e existem estratégias para variados objetivos. Mas nenhuma estratégia funciona sem conhecimento adequado. Por isso o estudo continua sendo indispensável. Por isso a busca por informação continua sendo importante. Por isso o aprendizado contínuo faz diferença. Por isso a educação financeira permanece relevante. E por isso, esse debate merece atenção. Outro aspecto interessante envolve comportamento humano. Decisões financeiras raramente são totalmente racionais. Emoções influenciam escolhas diariamente. Impulsos afetam compras. Medo afeta investimentos. E confiança excessiva também pode gerar erros. Compreender esses fatores ajuda bastante na jornada financeira, porque reduz decisões impulsivas, porque melhora a disciplina, porque fortalece o planejamento, porque aumenta a consistência das ações e porque contribui para resultados melhores. O artigo também chama atenção para a construção de autonomia. Esse talvez seja um dos conceitos mais importantes da educação financeira. Autonomia significa ter mais controle sobre a própria vida. Significa depender menos de circunstâncias externas e significa ampliar possibilidades futuras. Quando o dinheiro é administrado com planejamento, ele se transforma em ferramenta. Ele deixa de ser apenas fonte de preocupação, ele passa a servir objetivos definidos. Ele passa a apoiar projetos importantes, ele passa a gerar oportunidades e ele passa a fortalecer a independência financeira. A educação financeira não resolve todos os problemas econômicos do país, mas ela pode ajudar a reduzir muitos deles. Ela pode melhorar decisões individuais. Ela pode fortalecer famílias. Ela pode ampliar a participação nos investimentos e pode contribuir para uma economia mais forte. Também é importante reconhecer que renda continua sendo um fator relevante. Pessoas com baixa renda enfrentam desafios maiores. Muitas vezes sobra pouco dinheiro para poupar. Muitas vezes as despesas consomem quase tudo, mas ainda assim, planejamento e conhecimento continuam tendo valor. Por isso, o debate não deve ser tratado de forma simplista. Existem fatores econômicos importantes, existem fatores sociais relevantes, existem fatores comportamentais significativos, todos influenciam os resultados financeiros, todos merecem atenção e todos fazem parte da discussão. Mesmo assim, existe um consenso crescente entre especialistas. Quanto maior o nível de educação financeira da população, melhores tendem a ser as decisões econômicas, maiores tendem a ser as reservas financeiras, menores tendem a ser alguns riscos, e maiores tendem a ser as oportunidades. A construção de patrimônio normalmente acontece de forma gradual. Raramente acontece da noite para o dia. Ela depende de tempo, depende de disciplina, depende de consistência, depende de escolhas inteligentes e depende de aprendizado contínuo. Quem entende isso costuma desenvolver expectativas mais realistas. Evita promessas milagrosas, evita atalhos perigosos, evita decisões impulsivas, valoriza o longo prazo e compreende melhor o processo de acumulação de riqueza. Talvez a principal mensagem desse debate seja justamente essa. Educação financeira não é apenas sobre dinheiro. Ela é sobre escolhas, ela é sobre liberdade, ela é sobre planejamento, ela é sobre responsabilidade e ela é sobre construção de futuro. O pequeno investidor possui um papel muito mais relevante do que muitos imaginam. Ele participa do mercado de capitais, ele contribui para a economia, ele fortalece empresas, ele movimenta recursos importantes e ele ajuda no desenvolvimento do país. Por isso, discutir educação financeira é discutir desenvolvimento econômico, é discutir cidadania, é discutir oportunidades, é discutir proteção patrimonial, é discutir crescimento sustentável e é discutir qualidade de vida. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Você acredita que a educação financeira deveria ser obrigatória nas escolas? Você acha que isso ajudaria as futuras gerações? Você considera que o problema principal é renda ou conhecimento? Deixe sua visão nos comentários e participe dessa conversa. Se você gostou desta análise, deixe o seu like. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui no Dormindo com Dividendos buscamos informação de forma simples. E nos vemos no próximo vídeo.